Abra lá em Lucas, Lucas capítulo 9. Ele me ama, Ele te ama, com certeza. Esse amor é o motivo da gente estar aqui reunido. Lucas capítulo 9, pegue aí a partir do verso 57, a gente dá uma olhadinha aí no verso 57, vamos até o versículo de número 62. Lucas capítulo 9, e o verso de número 57 ao verso de número 62. O contexto a gente conhece, bem conhecido nosso, né? Aquele que tem colocado a mão no arado não tem como olhar para trás. Ou aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para estar no reino de Deus. Um contexto bem conhecido. Enquanto você procura aí, eu aguardo para a gente fazer a leitura junto, e eu quero te convidar, o nosso passeio que já está pronto, já está aí, vamos dizer assim, alinhavado para o dia 12 de outubro, vai ser um feriado, 12 de outubro, vai cair numa quarta-feira, passeio com batismo nas águas, amém, igreja? Tem batismo, fala assim, tem batismo nas águas. Tem pessoas para serem batizadas, amém? A gente está contando aí, por enquanto, mais 6. Eu recebo 15 aí para a gente, mas tem 6. Eu acho que tem 6 aí. Para passarem pelas águas no dia 12 de outubro, nosso passeio com almoço de confraternização, churrasco, está todo mundo convidado. E a gente vai estar passando aí para a igreja no decorrer, como é que a gente vai fazer. E de repente paga em 3 parcelas, 4 parcelas aí de R$10, de 5, de R$2, a gente vai para todo mundo ir. Tem o sítio, tem o ônibus, a gente vai estar. O bom é que todo mundo esteja junto aí nesse nosso passeio. E domingo a gente tem a nossa ceia, Santa Ceia, está todo mundo convidado também. Encontraram aí, gente, a palavra, a Bíblia? O texto bíblico que ele traz para nós a partir do verso de número 57, que diz assim, ó. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu, as raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O verso 59, ele traz assim ainda. A outro disse Jesus, segue-me, e ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos por sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O verso de número 61 traz assim. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dois de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Tradução, todas elas estão assim? Vamos ler aqui todo mundo junto, essa daqui, ó. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás e é apto para o reino de Deus. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra, obrigado por esse momento. Continue, Senhor, falando para os nossos corações e que essa palavra nós recebemos assim, seja verdadeiramente lâmpada, Senhor, para os nossos pés, a nossa caminhada aqui nessa terra, em um nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu lendo esse texto hoje à tarde, me veio à memória, veio no meu coração, uma experiência que aconteceu no antigo bloco comunista, né, a União Soviética. A gente sabe que vai para 20 anos, né, Wagner, que acabou 20 anos, né, Tiago? 40 já? 20 anos, e a gente está ficando velho, 40 anos. 40 anos, né, que o bloco socialista foi dissolvido. A gente tem alguns países comunistas ainda, Cuba, Coreia, mas o foco do comunismo era a antiga Rússia, né, o bloco socialista. E a gente lembra que tem livros ainda hoje que contam histórias de mulheres e homens guerreiros de Deus que sobreviveram, muitas morreram guardando a fé, não negando a Cristo.
Tem filmes, quem foi aos 40, 30 anos atrás, 40, e se enfatizava muito o trabalho de missões, se falava muito, né, sobre o bloco comunista, a cortina de ferro. Hoje parece que, não sei se caiu um pouco no esquecimento, mas existe ainda cristãos que são perseguidos no mundo afora. Existe ainda cristãos que ainda não têm liberdade, como nós temos de ter essa liberdade, acesso a essa palavra mesmo, são até presos ainda. Existem locais ainda que se disputa ainda. Página, isso aí não é muito falado, não traz muito ibope. Existem locais ainda que é disputado uma página da Bíblia. Mas quando eu estava lendo, e aí eu me lembrei de uma experiência que um grupo de cristãos tiveram na Sibéria. Esse grupo de cristãos, eles foram sentenciados à morte, mas antes deles morrerem, antes a vida deles serem ceifada, eles tinham que passar por um processo de sofrimento. E esse grupo de cristãos, eles foram conduzidos por um navio, né, na Rússia, e não me lembro o local, a região ali na Rússia, mas para a Sibéria, o local de geleira. E o comandante desse navio, com os oficiais, o imediato, eles estavam ali autorizados a deixar eles ali um tempo na geleira e mandar eles tirarem as roupas, e eles sofreram um pouquinho, depois morrer. E alguns homens desceram de bote desse navio, né, que conduziram eles, ficaram próximo à geleira onde eles estavam, e eles iam tirando a roupa e iam louvando, iam cantando, mulheres e homens iam cantando. Um comandante e um imediato, eles ficaram em cima do bote, alguns oficiais, né, tudo um casaco grossão, apetrecho contra o frio, ficaram ali tomando conta. E os cristãos, eles iam louvando a Deus, iam cantando um hino. E daqui a pouco, o imediato, um comandante, o imediato vice, ele começou a notar uma situação que estava chamando a atenção dele, o imediato ali com o capote dele fardado, e ele via no semblante daqueles cristãos, ele não via o aspecto de sofrimento e de dor, mas via um certo contentamento, eles estavam recebendo algo que estava superando o frio, a tristeza, a tormenta ali. E isso aí foi relatado num livro. Não sei se vocês... Anderson, não sei se leu, tem um livro do Ivan. Ivan era soviético, também um soldado soviético, também foi perseguido. Tem esse outro, que não, me fugiu o nome, o título desse livro. E o imediato, daqui a pouco, vendo ali o semblante dele, viu alguma coisa a mais que os outros oficiais, fazia parte do Exército Vermelho ali, o Exército Russo, eles não estavam vendo. E esse imediato começou a tirou a touca, foi tirando um capote, e o pessoal que estava com ele ali, chefe, o que está acontecendo? Né? No idioma deles, não. Não me deixa, me segurando ele, pensando que ele estava maluco por causa do sofrimento, vendo? E começou a tirar, e vou descer do bote, vou até eles e tirando a roupa. Mas o que está acontecendo? Por que o senhor está indo em direção a eles e está se despindo? Se vocês ali... Isso é relatado no livro. Quem sobreviveu, com certeza outros oficiais se converteram ali. E aquele imediato falou assim: se vocês estivessem vindo, se vocês estivessem olhando o poder, a glória e os seres que estão acolhendo essas pessoas agora, e o momento que está acontecendo, vocês vão fazer a mesma coisa. Eu quero esse Deus que eles estão servindo e estão adorando. Um momento de conversão, um momento de glória. E eu lendo esse texto, eu falei assim: caramba, um mistério da salvação. Mistério da salvação. A salvação, ela tem uma essência, ela tem algo de inexplicável. A nossa vida mesmo aqui, se a gente for perguntar, cada um de nós aqui, cada um já passou por um processo, cada um de nós já passamos algum tipo de perseguição, até mesmo dentro da própria igreja, alguma afronta. Não precisa levantar a mão, não. A gente sabe. Se for abrir aqui, olha, vou começar aqui da Emily para vocês testemunharem. Eu sei que a gente não vai sair daqui nessa noite. Fala assim, ó, em nome de Jesus, eu estou passando. Fala assim, ó, em nome de Jesus, Ele está me conduzindo com a mão dele poderosa em triunfo. Fala assim, ó, enche teu peito de ato e fala assim: até aqui tem me ajudado o Senhor.
Mistério da salvação. Coisa tremenda, isso é inexplicável. O Tiago, ele falando aqui na ministração, ele falando de João 3,16, o amor tal de Deus, ou seja, algo sem explicação, incondicional. Eu amo, você ama, a gente ama a nossa família, nós nos amamos como filhos, nos amamos como servos, como filhos de Deus. Amamos a nossa esposa, amamos os nossos filhos, as mulheres amam os vossos esposos, mas a gente percebe que esse amor tem uma condição, não é assim? Ninguém é maluco, né? Eu vou amar alguém que me odeia, né? Vou ficar ali, está com um defeito de fábrica, não é isso? O amor humano, ele é o quê? É condicional e é o quê? Uma troca, uma relação, uma via de mão dupla, não é isso? Fica tranquilo, se você não ama alguém que fica te tacando pedra aí, não, mas você tolera, porque a palavra manda tolerar, né? E diz assim, seguir a paz, né, se possível, seguir a paz com todos os hebreus, né? Não fica tranquilo aí, ora, mas não odeia não, ora. Mas o amor de Deus, ele é diferente, ele excede o meu pensamento. Jesus, ele falando aqui, a gente pega o capítulo 9 de Lucas, eu acho interessante, para a gente estudar, para a gente ficar aqui se deleitando. Capítulo 9 de Lucas, ele começa com uma convocação. Se vocês pegarem lá no verso 1, o texto bíblico diz assim, convocando Jesus os 12. Convocando Jesus os 12. Ele fala de uma convocação. A gente, nesse contexto que a gente leu aqui, esses poucos versículos, a gente percebe pelo menos 3 tipos de discípulos, vamos dizer assim, pelo menos 3 tipos de discípulos. Se a gente compreendeu, logo no início, alguém chega para Jesus e fala assim, Senhor, eu quero te seguir. Não é isso que está escrito aí? Não é isso que a gente leu? Jesus, eu quero te seguir. Lá no 57 fala assim, para onde o Senhor for, eu vou. Tem alguém que chega para Jesus e, vamos botar assim, entre aspas, se coloca à disposição. Senhor, aonde o Senhor for, né, eu seguir-te-ei. Texto terceiro, seguir-te-ei. Aonde o Senhor for, eu... Aí Jesus vai dar vamos dizer assim, chega para lá. Obrigado, Melissa. O filho do homem, né, eu não tenho um local para repousar. As raposas têm lá a sua casa, a sua toca. Não é assim? As aves têm o seu local de repouso, mas eu não. Eu estou aqui cumprindo uma missão, eu estou aqui cumprindo um propósito. E a gente percebe aqui que esse discípulo, na verdade, ou essa pessoa que aparentemente quer seguir a Jesus Cristo, ela vê os milagres, ela vê a bênção, ela vê o status. Não é isso? Ser filho de Deus é bom. Estar no reino é bom. Ter a convicção, a certeza, ou a sensação, vamos dizer assim, de que nós fazemos parte de um reino espiritual, não é bom? Olha, quando a gente ora e ter a compreensão de que alguém está nos ouvindo, mas alguém que não é humano, que é poderoso Deus, isso traz um consolo. Tem pessoas que querem esses privilégios todos. Tem pessoas que querem, olha, eu quero ser salvo. Tem pessoas que se chegam a Cristo com medo do inferno. Tem pessoas que se chegam a Cristo com um temor do diabo. Mas aqueles que se chegam a Cristo através da convicção dele e através de um vínculo de amor. Então Jesus, ele fala aqui de um discípulo ou de alguém que quer ser discípulo. É bom, né, Melissa? A gente está falando de discipulado com o pessoal, de discípulos com o pessoal que vai se batizar. Lembrei também. Mas não tem um chamado. Ele não foi convocado. Dá uma olhadinha aí. Antes, tua Bíblia, versículo 1 do capítulo 9, a minha tradução diz, de repente vai ter algumas que fala que foi chamado, né? Ou Jesus denominou. A minha, ela fala de convocado. Vê o que diz a tua aí. 9:1. Reunindo, alguma tradução fala assim, reunindo. Isso. Existem traduções que, na verdade, vão trocando por sinônimos. Há o termo no grego, o Novo Testamento foi escrito no grego,
A raiz é convocado mesmo para quem, como aquele que está convocado para combater no exército. O termo original é esse, convocado. E esse discípulo que quer seguir a Cristo, ele não foi convocado, ele não foi chamado. Aí tem um outro aqui que Jesus chega para ele e fala assim, olha, vem, segue-me. Vê só aí no texto da Bíblia, lá no contexto que nós lemos. Verso 59. A outro disse Jesus, segue-me. 59. Estão aí, gente? Amém? Do verso 59, no capítulo 9 ainda, o texto que a gente leu. 59 diz assim, ó, a outro discípulo, a outra pessoa, Jesus fala para ele assim, ó, segue. Lembra que no primeiro, Jesus não chamou ele, mas ele quis, olha, sei, eu quero te seguir. Eu quero alguma coisa. Esse reino, eu vi o Senhor curar ali, o Senhor curou um paralítico. O Senhor multiplicou pães aqui, igual a Márcia ministrou aqui no ofertório. Tinha 5 pães e 2 peixinhos, né? E o Senhor fez um montão. Eu quero isso aí para mim, é prosperidade. Eu quero viver dessa prosperidade. Mas Jesus não convocou. E Jesus vai falando para ele assim, não, você não está rápido, porque aqueles que me seguem, eles não têm um local para repousar. Mas esse outro aqui, Jesus vai e chega para ele e fala assim, você me segue. Aí esse outro que Jesus chama, o que ele fala? Hã? Ele dá uma desculpa, né, Wagner? Não, eu tenho que ir lá enterrar meu pai, minha mãe, não é isso? Não que o pai e a mãe deles estivessem mortos, mas a tradição ali na cultura, no contexto, era o quê? A cultura do povo. Se convivia, mesmo casado, depois de casado, tinha aquele vínculo ali, e o pai e mãe era tudo. Hoje é um pouco diferente, né? Mas naquela cultura, a pessoa, na verdade, ela só ia ter a família dela ser independente depois do falecimento do pai e da mãe. Ou seja, havia aquela importância de ele se dedicar à nova família dele, né, de quebrar aquele vínculo após a morte do pai e da mãe. E aqui ele está falando de um contexto cultural para Jesus. Olha, Senhor Jesus, eu quero te seguir. Não, eu vou aceitar o teu chamado, mas tem uma condição. Vocês não estão entendendo? Alguém que não foi chamado, mas por vista, porque acontece milagres, porque é bom, tem status. Não, mas não, meu pai é pastor, eu quero também. Não, a minha mãe, ela fica, eu vou na igreja por causa da minha mãe. Fala assim, eu vou porque eu sou salvo, eu vou por causa de Jesus. Fala assim, eu vou porque eu fui convocado. É diferente. E aquele que é convocado, bota a mão no teu coração assim, ó. E é responsabilidade. Não tem desculpa para Deus, não. O que Jesus faz aí? Nesse segundo? Abre mão dele? Insiste Jesus com ele. Olha só. Insiste Jesus com ele. Minha irmã, meu irmão, olha, se realmente você faz parte do reino, se você foi chamado, porque não é, às vezes até pensa, mas eu levantei minha mão e fui lá na frente. Quando a gente levanta a nossa mão, quando a gente vem aqui na frente, eu fui lá na frente, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, é porque primeiro o Espírito Santo te convocou. Isso é bíblico, quer ver? Abra lá em João, segura aí. A gente tem mais 5 minutinhos para a gente conversar. Abra em João, não sai desse contexto que a gente vai voltar para ele não, para finalizar. Tem gente que, mas eu aceitei Jesus, e eu estou na igreja porque eu quero, é porque eu gosto, é porque toda a minha família faz parte da igreja, eu também estou na igreja. João capítulo 15. João capítulo 15. Dá uma olhadinha aí. Quem achou pode ler. Verso 16, e se eu não me engano, verso 17 ou verso 16. Quem achou pode ler. Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Mas eu estou na igreja porque eu quero. Não, é porque minha família, porque minha mãe orou. Amém. Continua orando, não desista de orar não. Mas olha só, porque você não desiste de servir a Cristo. Porque você não desiste de alimentar esse vínculo que você tem com o reino. Quem achou pode ler.
Porque Jesus, ele não desiste. E se a gente coloca desculpa, se a gente começa a, não, mas olha, vou mais na frente, não, eu estou novo ainda, não, isso aqui é para outro, por quê? Porque não foi nós que decidimos. Não foi. Olha aí, dá uma olhadinha para quem está do teu lado, dá uma catucada assim, né, de repreensão, porque às vezes a gente pensa que nós somos, eu decidi servir a Cristo. Faz assim, ó, foi Jesus que te escolheu. E ele te escolheu, ele te convocou. Ele te convocou. O capítulo 9, é que o Anderson leu só o primeiro, segura. Ele diz assim, ó, e convocando Jesus, os 12, deu autoridade a eles sobre os demônios e para curar enfermos. Ele te convocou e ele colocou aí no teu espírito uma autoridade vinda dele próprio, colocou um fogo que se a gente começar a colocar desculpa, esse fogo, ao invés de abençoar a gente, abençoar outras vidas, ele começa a nos consumir. Porque nós fomos escolhidos por ele, convocados por ele, sabe para quê? Para ir. Ou seja, para trabalhar, para colocar a mão no arado e produzir frutos. E esses frutos não é fruto de bobeira, não, esses frutos eles vão permanecer, porque são frutos gerados pelo próprio Espírito de Deus que habita em nós. Fala assim, não tem desculpa então. Não tem como, botei a viola no saco, olha, pendurei a chuteira. No reino de Cristo ninguém pendura a chuteira. Sabe o que acontece às vezes quando a gente pensa que a gente pode pendurar a chuteira? Mas pastor, essa palavra é muito pesada. Não, porque é vivência, é experiência. Se a gente está aqui, árvore frondosa, para produzir frutos, e está em nós produzir frutos, e frutos para alimentar vidas, mas a gente pensa que nós somos para nós mesmos. Né? O apóstolo Paulo, Romanos capítulo 11, porque dele, para ele, são todas as coisas. Nós somos vasos, somos instrumentos. Isso no momento a gente dá uma loucura, a gente pensa, aí eu vou fazer, não, e agora eu não, o pastor falou assim, não, mas aquela irmã, eu não fui com a cara, então eu não vou fazer mais. Sabe o que vai acontecer? A gente vai começar a definhar o fogo que está em nós, aquele fogo que é para gerar fruto, gerador, que é para abençoar outras vidas, aquilo ali começa a definhar dentro de nós mesmos. E se a gente não serve para dar fruto, isso é bíblico. Olha, eu não recebo. Tem muitos abençoados, tem pessoas em hospitais agora, que faz parte de um processo da vida, tem pessoas em hospitais, em cadeias, porque brincaram com Deus, porque não atentaram para essa responsabilidade, porque acharam, porque não, foi eu que levantei a mão, lá 10 anos atrás, então se eu fiz esse pacto, então eu posso desfazer. Não, bobo, não, boba. Não há pacto, mas há um vínculo do Espírito Santo com a gente, porque foi ele que convocou, foi ele que escolheu. Fala assim, foi ele, foi o Rei da Glória que me escolheu e me estabeleceu como um carvalho de justiça nessa terra para abençoar. Ser tu uma bênção, mas ser tu uma bênção para quê? Para abençoar outras vidas. O segundo discípulo é esse, é aquele que Deus escolhe, e se a gente começar e não dá para mim, vai ser para outro e tudo, as nossas desculpas, elas vão acabar nos consumindo. E esse discípulo que ele diz que não tem desculpa, né? Pai, eu vou lá voltar para minha família, tem todo um contexto cultural que eu tenho que ficar com eles ali, e tem o meu dia a dia, e tem os cerimoniais, e tem as festas que Jesus estava falando para ele, aquele que abraça o reino tem que abraçar num todo. Aquele que foi chamado para viver no reino tem que viver em tudo. Eu lembrei de Davi, o Wagner. Davi, lá no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, ele tinha uma consciência, vamos dizer assim, tinha um pensamento além do tempo dele, porque ele precisa oferecer a Deus um sacrifício por causa do próprio pecado dele. E o povo está ali sofrendo a maldição. Lembra de Davi? E a eira de Araúna? A terra que Araúna vai, chega um homem e fala assim, o rei Davi, tem um terreno aqui, tem uma área aqui, olha, tem boi, tem nem ali, isso aqui tudo é teu. Dá o teu sacrifício aí para Deus perdoar.
Davi com um pensamento além do tempo dele. Porque eu não darei ao Senhor holocausto nenhum que não me custe nada. Primeira coisa, estar no reino, ser filho de Deus, ser filho da graça, custa algo, tem preço, tem responsabilidade, não tem como correr, não tem desculpa. Segunda coisa, não somos nós que escolhemos. Olha, por nós mesmos a gente não estaria nem aqui. Né? Estaria vendo uma babuzeira do Fantástico, não é isso? Estaria vendo o Flamengo perder de novo, não é isso? Que está numa sequência ruinzinha pra caramba, né? Isso. E a gente torcendo, né, Lília? Se fosse por nós mesmos, nós não estaríamos aqui. Mas é por causa do amor tal do Deus soberano. Um amor tal que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que esse amor me enredou, me abraçou, me acolheu, me libertou, me trouxe um vínculo com Ele. E é por causa desse amor que nós estamos aqui. Fala assim, a convocação. A gente olha para a direita, para a esquerda, não tem para onde correr. Se suba aos céus, né? Esse salmista, olha, se suba aos céus, esse salmista estava falando disso também. Eu vou lá vou pegar um Boeing, vou lá para mais uma alta altura. Os teus olhos estão, não, Senhor, os teus olhos estão lá. Se eu vou lá para o Hades, ou se eu vou para o além, eu vou fazer a minha cama lá a tua mão, os teus olhos também estão, onde não tem para onde correr. E uma terceira coisa, a gente finaliza, é um outro discípulo que ele diz assim, ó, lá no versículo 61, 62, ele diz assim, ó, outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me pedir-me dor de casa, ou seja, Senhor, eu quero te seguir também, aqui um outro discípulo, eu quero te seguir, eu estou recebendo um chamado, mas eu quero viver com um pé lá e outro aqui. Nesse versículo aí de número 61, esse é o perfil desse discípulo. Não, eu quero estar na igreja, eu quero orar, eu preciso de oração, eu preciso de libertação, eu preciso estar ali no meio, mas o meu coração ainda está agarrado a algumas coisas lá fora. Dá uma olhadinha aí, fita os teus olhos aí no 61 aí. Um outro discípulo. Também é chamado, mas esse discípulo que ele recebe o chamado, ele pensa que quando é inserido no reino de Deus, ou quando passa a viver do reino de Deus, ele pode dividir esse sentimento, ele pode dividir essa existência com outro reino. Faz assim, aponta aí para o teu irmão aí, assim, em direção do coração, e fala assim, ó, esse coração aí, esse teu coração aí pertence a um só. Esse teu coração aí pertence a um só. Coloca assim na mente, assim, e fala, essa tua mente aí pertence ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Ele não permite que você divida com mais ninguém. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Fala assim, um só. Senhor, eu quero te seguir, mas espera aí, ó. Deixa-me primeiro despedir dos de casa. Sabe o que ele estava falando? Eu estou aqui, isso aqui é gostoso. Pô, mas tem um negocinho lá fora que eu quero. Tem um negocinho. Tem um negócio aqui não tem, né? Uma balada, tem um funk. Festa de São João. Toma água aqui pra... Eu passo ali para comprar uma cocada. Pera aí, tomar. E cocada bonita, não é? A miserável é bonita, cara. E é grandona. Aquela amarela, então. Ó, eu passei ali. Eu passei ali para fazer um depósito da igreja. Amanhã eu vou passar de novo, mas... É a Rua da Matriz que é mais rápido, né? Pode ir. Aí a bichona assim, amarela e... Cocada de leite condensado. Eu sou igual formiga, adoro doce. Mas eu resisti 3 vezes essa semana. Eu espero resistir amanhã de novo. Tem um testemunho de um abençoado que ele
da Igreja Batista. O Tiago era pequenininho, ele deu lá na Igreja Batista, lá do pastor Teodomiro. Ele gostava da igreja, a família toda da igreja. E só que ele já ia pronto, né? Tinha um baile lá na Pedreira, do baile funk. Ele ia da igreja, ficava doido para acabar a mensagem e tudo. Acabava o culto, ele ia para a Pedreira, pro baile funk. Mas isso era direto, virou uma rotina. Ele tinha um trabalho, a Carmen que lembra, um trabalho que tinha, acho que era segunda-feira, lá de oração. Era no cenáculo, um negócio assim. E ele falou que um dia, todo bobo, ele não posso viver, um pelar e outro aqui, eu posso existir em dois reinos. Aí ele estava lá na Pedreira. Aí começou a voar bala de um lado para o outro. Aí passou um camarada com um fuzil, ficou olhando e falou que se transformou diante dele. Tu é maluco? Esse local não é teu, não. Se você estivesse vendo o que eu estou vendo agora, as tuas vestes, eu não estaria aqui, não. Aí ele diz que ele voltou para a igreja, passou-se um mês, aquele camarada que estava com fuzil lá, estava lá na igreja com ele também. Não tem, se você foi convocado, se você foi chamado, se você foi selado, o apóstolo Paulo fala que nós somos selados. Bota a mão assim no teu coração, fala assim, ó, há um selo, do Espírito Santo na minha vida. Eu aprendi isso com o evangelista Carlos uma vez. O evangelista Carlos falou assim, Jorge, você sabe o que é um cristão, um filho de Deus, uma filha de Deus ser selado? Eu falei, olha, Carlos, eu tenho assim o meu pensamento. E falei com ele, ele falou, vou te falar, vou te explicar o que está no meu coração. Aí pegou o envelope, não era aquele não, era um outro, cor de papel pardo. Ele pegou o envelope, aí ele pegou uns papeizinhos que tinha lá era ali na outra esquina a congregação. Ele pegou os papelzinhos ali, aí me deu a carta. Abre a carta aí. Aí eu fui abrir, tiro. Tu abriu, né? Porque não tinha selo. Aí ele pegou uma cola das crianças que tinha lá, botou os bagulhos lá, tirou. Aí ele falou assim, abre. Eu falei, eu não posso abrir agora porque eu vou violar. Aí ele falou, ser selado é isso. Se o Espírito Santo te selou, se ele inseriu coisas boas, coisas do alto na tua mente, no teu coração, se ele te deu convicção de que você é nova criatura, que você não faz mais parte do império das trevas, mas você foi estabelecido no reino do amor de Cristo Jesus, nem você mesmo pode violar esse selo, nada mais pode entrar na tua mente. Nada mais. Glórias a Deus. Aleluia. O Carlos falou assim, pastor, se as coisas do Espírito estão dentro da gente, pode vir qualquer informação truncada, qualquer porcaria, porque não vai convencer. É por isso, quando preparando essa mensagem, eu lembrei ontem do trabalho, do almoço, nós vendemos 50 quentinhas, mais ou menos. 50 quentinhas. Eu vi a bravura das irmãs, né, desde segunda-feira a sexta-feira. E eu pensando, olhando para elas assim, Ivone, Elizabeth, Maiara, as mulheres que estavam ali, Margarete, Monique. Eu penso, e oro assim em espírito, eu falando, olhando para cada uma, e cada uma já vivenciou um processo, uma dificuldade. E eu olhando assim, eu falando, essas mulheres não desistem. Essas mulheres estão de pé. Essas mulheres já apanharam na carne, essas mulheres já sofreram afrontas, essas mulheres já tiveram frustrações, mas elas não desistem, porque há um vínculo. Eu pensando e orando, Senhor, porque elas foram convocadas por Ti, Senhor, porque elas colocaram a mão no arado. Colocaram a mão no arado. Sabe o que é colocar a mão no arado? Arado, né, fala de um aparelho de preparar a terra para plantar, é um apetrecho rústico puxado por animais. E quando Jesus ele fala no finalzinho desse texto que a gente leu, quando ele apresenta as atitudes dos discípulos que são chamados, a forma como é chamado, e aquele que não é chamado, mas quer se apresentar, e ele fala assim, olha, quem coloca a mão no arado, quem foi convocado,
quem foi alcançado pelo Espírito, quem tem o meu selo, quem consegue ouvir a minha voz, porque nesse mundo não é todo mundo que consegue ouvir a voz de Deus, não, só quem é ovelha. Faz assim, ó, Pai, obrigado porque eu ouço a tua voz, e se eu ouço a tua voz, eu sou ovelha. E quando a gente coloca a mão no arado, colocar a mão no arado é se dispor diante de adversidade, diante de qualquer coisa desse mundo, é se colocar para trabalhar. E Jesus fala assim, ó, se você se dispôs, se você ouviu a minha voz, o meu chamado, tem o meu espírito, tem o meu selo, foi convocado por mim e está aí empurrando o aparelho, abrindo vala na terra para que a semente seja colocada, você tem que olhar para o aparelho, você tem que olhar para a trilha, pelo caminho, você tem que olhar para frente, você tem que conduzir os animais, porque se um momento o camarada, a pessoa que está com a mão no arado do aparelho, ela desviar a atenção dela para a direita, vou ficar olhando para trás, será que eu fiz alguma besteira? Vai deixar de conduzir o aparelho e os animais, e não vai dar continuidade ao trabalho. É isso que Jesus está falando. Filha, filho, se você for chamado e você está no meu reino trabalhando, deixa as coisas que para trás ficaram, deixa as frustrações, as decepções. Ah, mas me afrontaram, eu me decepcionei com um pastor lá. Deixa para trás, continua para frente, para cima. Jesus sempre na tua vida. O apóstolo Paulo fala assim, ó, se nós fomos chamados para essa boa obra, sede firmes, sede constante. Olha, fica constante, fica firme, fica constante aí. Ser constante. Olha, eu estou passando por prova, eu passo por dificuldade, de vez em quando vem um pensamento ruim em tudo, mas Senhor, eu sei quem tem crido, eu sei quem tem me honrado, e eu vou continuar. Sede firme, constante, sempre aí pronto para atender a voz do Senhor. Sede firmes e constante no trabalho, na obra do Senhor, sabendo que nenhum do seu trabalho na obra, no reino, é em vão, porque Deus tem te honrado até aqui e tem te sustentado. Levanta a tua cabeça para frente, para cima, Jesus sempre sobre as nossas vidas. Glórias a Deus. Senhor, nós te louvamos. Perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Vamos ficar de pé mais um pouquinho para louvar. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Mais uma vez, escolhido, escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Declare mais forte. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Vamos declarar de novo que nós somos filhos de Deus. Levanta as mãos assim, ó. Escolhido, perdoado, eu sou